Você sempre achou química um bicho de 7 cabeças? Sempre teve medo, se apavorou quando escutou a palavra química? Estudar química? Sempre associou a química a algo difícil? Se você respondeu sim para alguma dessas 3 perguntas, você está sim estudando química errada. No vídeo de hoje eu vou te explicar como você deve estudar química para não ter mais esse pensamento e vou te dar 4 dicas de como você melhorar seu estudo para entender de fato essa matéria. Ir bem em qualquer prova, no Enem, e entender química é o mais importante, que é para a vida. Olá meus químicos, tudo bem com vocês? Eu sou o Romo e sejam muito bem-vindos ao Por Aqui. No vídeo de hoje eu vou te dar 4 dicas de como estudar química de uma maneira eficiente, de uma maneira que você entenda e que as coisas façam sentido no final. E que você tire esse pensamento de uma vez por toda de que a química é algo difícil, de que a química é algo que tipo eu nunca vou aprender, de que a química é algo muito complicado. Porque não é, beleza? Mas antes, não esqueça de curtir o vídeo se você já gostou desse tema e se inscrever no canal também, para assim você receber outras dicas de estudo de química e aprender a química da mesma forma super descomplicada, super facilitada e que faça sentido na sua vida. Tá beleza? Então, vamos para o assunto de hoje. E ainda, se você chegou nesse vídeo com o objetivo de estudar química pro Enem, ainda vou te dar uma outra ajuda. Eu vou relacionar todas essas 4 dicas que eu vou dar com os eixos cognitivos da prova do Enem. Se você não sabe o que é eixo cognitivo, assista esse vídeo, porque nesse vídeo eu discuti como é a prova de ciência e natureza do Enem. Expliquei melhor sobre os eixos cognitivos do Enem, falei as 8 competências que sempre caem na prova. E se você tem alguma dúvida, então, clica nesse vídeo, que esse vídeo tá bem legal. Mas calma, se você não viu esse vídeo, não precisa sair correndo não. Eu vou refrescar aqui com você sobre o que são esses eixos cognitivos. Esses cognitivos é como se fossem 5 áreas do conhecimento que a prova espera que você saiba. Quais são essas 5 áreas? Ela espera que o aluno domine a linguagem, ou seja, ela espera que ele saiba identificar uma linguagem científica, uma linguagem do cotidiano, ou seja, linguagem de maneira geral da prova de português. Ela espera que o aluno compreenda fenômenos, ou seja, saiba identificar o que está acontecendo, que fenômenos são esses, aplicar conceitos da área de biologia, da química, da física. Ela espera que você enfrente situações de problemas, ou seja, nas questões, na redação, vai ter algum tipo de problema em que você tem que saber qual será essa solução. Ela espera que você construa uma argumentação, não só na área da redação, mas sim em toda outra prova. Vai ter uma pergunta que vai precisar que você relacione informações do texto, do enunciado, para conseguir chegar na resposta. Então a Enem espera que você consiga fazer isso. E por último, o quinto eixo o Enem espera que você elabore propostas. E não é só na redação que você vai propor uma proposta, não. No meio de toda a prova vai ter perguntas que vai exigir do candidato que ele saiba como resolver aquele problema para marcar a questão certa. Então basicamente são essas 5 áreas que o Enem vai cobrar do aluno. E aí eu fiz esses 5 eixos para você que está querendo fazer o Enem, está querendo mandar muito bem em química, só saber relacionar essas dicas que eu vou dar com cada eixo e ver que essas dicas fazem sentido e você vai com elas mandar muito bem na prova. Mas a gente primeiro precisa entender o porquê desse problema do ensino de química ser tão aterrorizante. Por que todo mundo odeia química? Por que todo estudante, quando chega no ensino médio, tem esse pânico? Na verdade, isso é um problema do ensino médio. Por quê? Porque muitas das vezes o estudante vai para a sala de aula, tem a aula de química, mas ele não consegue fazer o link com a realidade dele. E aí, como ele não consegue fazer esse link, como ele não consegue simpatizar com a matéria, de ver sentido naquilo, ele acaba achando difícil. E aí, esse achar difícil acaba afastando. E aí que começa todo o problema. Então, por isso que vai a minha primeira dica. Você tem que aprender conceitos e não definições. Como assim aprender conceitos e definições? Conceito e definição não é a mesma coisa? Não. Definição é a definição de algo, do que é aquele algo. Então, por exemplo, matéria. Vai estudar que matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, tá? Se você só decorar isso, você não vai entender o que é matéria. Você tem que entender na sua realidade, no seu cotidiano, o que é matéria. Por exemplo, esse marca-texto tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, ele é matéria? Ele é matéria. Eu tenho massa e ocupo lugar no espaço. Estou ocupando lugar aqui, então eu sou matéria? Sou matéria. Ah, tá, agora eu entendi o que é matéria. Enquanto você não fizer esse link com a sua vida, com a sua realidade, as coisas vão ficar distantes. E aí você não vai entender. Se você não entende, foi o que eu falei, torna um bloqueio. Então as coisas acabam ficando mais difíceis. Então essa é a primeira dica. Então você tem que entender conceitos, ou seja, compreender de fato o que é aquela coisa. Entender? Não só ficar decorando definições. Átomo é isso. Ligação iônica é isso. Ligação covalente é aquilo. Não. Você tem que entender aquilo na sua realidade. Porque quando você enxerga na realidade, tudo se torna mais fácil. E aí entra o outro ponto entre memorizar e entender. Memorizar é horrível, porque você só está memorizando, gravando ali para fazer a prova e acabou. Você não entende de fato. Por isso que é muito perigoso memorizar as coisas em química. Você tem que entender. Então, se você não entendeu, calma. A química não é uma maratona que você tem que sair correndo, aprendendo tudo ao mesmo tempo, nessa velocidade que eu falo as coisas. Não. É um degrau de cada vez. Não entendi isso? Tá bom. Vou entender e aí só depois vou partir pro outro. A gente não tem que aceitar. Aceitei, tá bom, vou partir pro outro. Não. Porque esse aceitar
é o que acaba distanciando a gente da matéria. Então essa dica que eu falei, que a gente tem que compreender conceitos em vez de gravar definições, vai totalmente ajudar a gente naquele segundo eixo cognitivo da prova do Enem, que era o compreender fenômenos. Porque lá na hora da prova pode estar de uma maneira diferente da que eu estudei, mas se eu entendi o que ele era na raiz, ele estando de uma maneira diferente, ele estando de uma outra forma, do mesmo jeito eu vou conseguir entender. Beleza? A minha segunda dica é que você precisa entender que a química, o que a gente estuda em química são representações, esquemas, e não é de fato a realidade. Então, por exemplo, a gente pega às vezes uma foto de um átomo no livro, tipo essa foto que tem aqui atrás, e a gente acha que aquilo é a realidade, o átomo é daquela forma, quando na verdade não é. Esses esquemas, esses desenhos, são só para facilitar o nosso entendimento, para ser de forma didática ao nosso aprendizado. Só que aí tem muita gente que acaba achando que aquilo é a realidade, como na verdade a gente tem que ter o pensamento claro que não é. O átomo não é assim daquela forma, os elementos químicos não são maletas que ficam juntas, entendeu? Então a gente tem que ter noção que como a gente aprende, às vezes a gente enxerga de uma maneira didática, para ser didático pra gente. E a realidade é muito diferente do que a gente vê nos livros, beleza? Porque aí, por exemplo, se o aluno só fica focado ali naquela representação, só sabe fazer um tipo de exercício, quando ele vê algo diferente, ele não consegue... Ele trava, ele não consegue se desenvolver. Por quê? Porque ele estava vidrado só naquela representação, só naquele tipo de exercício. E a gente não pode ser essa pessoa limitada. A gente tem que entender o micro e o macro das coisas. Ou seja, entender ali naquele nosso mundinho da sala de aula e enxergar aquilo ali fora. E aí a gente entendendo que esses esquemas, essas representações não são realidades e são só feitos só para ajudar a gente no estudo, a gente consegue relacionar com aquele eixo cognitivo que eu falei, que é solucionar problemas da sociedade. Ou seja, se eu aprendo algo para a vida e não fico só limitado naquela representação, eu consigo, diante de um problema na vida real, propor solução para melhorar minha vida em sociedade. E aí eu entro na minha terceira dica, que é parecido com essa minha segunda, mas tem algumas diferenças, que é que classificações e definições não são absolutas. Na química, a gente classifica as coisas, a gente agrupa certos elementos, a gente agrupa certas substâncias em grupos, vamos dizer assim, para que o nosso aprendizado, para que a forma com que a gente aprenda, seja mais fácil. Isso não quer dizer que na realidade aqueles grupinhos vão estar sempre juntos. Isso não quer dizer que as definições vão ser sempre as mesmas ao longo do tempo. Não. No vídeo que eu falo da história da química, eu deixo bem claro que, tipo, a química é uma ciência imutável. Então a gente não pode estar apegado a uma definição de tipo, ácido é isso. Porque amanhã alguém pode reformular essa definição. Então vocês conseguem entender que definições não são absolutas? Assim como também classificações. Hoje uma substância, a gente agrupa ela num determinado grupo. Mas amanhã alguém descobre que ela tem uma característica diferente e ela pode sair desse grupo e ir para outro. Beleza? Então a gente tem que entender que as coisas são flexíveis na área da química. Nada é tudo certinho, nada é tudo rígido, nada é tudo uma coisa só. E aí, qual eixo cognitivo lá do Enem essa dica vai nos ajudar? Aquele eixo que fala sobre elaborar uma argumentação. Porque sabendo disso, de classificação, de definições, e aí, por exemplo, eu estudei no ensino médio que X era X. E aí, 10 anos depois, eu estou lá na minha casa e vi no jornal que reformularam o conceito de fulano de tal. Sabendo disso, eu vou ser capaz de elaborar um argumento, porque eu sabia desde o início que aquilo era classificado de certa forma para me ajudar didaticamente. E aí eu não vou ter um pensamento idiota, que eu já escutei de algumas pessoas, que é de que, se tudo muda, se toda hora ficar mudando as coisas, então é tudo mentira. Para que eu vou acreditar? Para que eu vou estudar isso? Gente, que pensamento mais idiota. Se as coisas mudam, é porque eu tive novas descobertas, e aí eu meio que... uma definição meio que foi reformulada. Isso quer dizer que eu apago ela totalmente. Não, mas apenas que eu reformulo e melhoro. Então a gente sabendo que as coisas não são absolutas e rígidas, faz com que a gente tenha a mente mais aberta para novas ideias e novas descobertas. E assim a gente consegue interpretar notícias e ver a nossa realidade de uma maneira diferente. Beleza? E aí a gente vai para a nossa quarta dica, que é nessa que você vai entender o porquê que você não entende química. Na verdade, você não entende química porque existe uma diferença gritante entre uma linguagem científica, que é a que está no seu livro, e a linguagem que a gente usa no nosso dia a dia, que é uma linguagem do nosso cotidiano, uma linguagem mais coloquial. Devido a essas diferenças de linguagem, você não acaba não conseguindo entender. Isso é um problema dos livros de química. Os livros de química deveriam ter uma linguagem mais coloquial, uma linguagem que adaptasse ao nosso dia a dia. Mas eles não têm. Eles têm essa linguagem científica, eles têm essa linguagem meio que desconexa de definições. Isso é isso, aquilo é aquilo. Não tem uma presença de um narrador nessa linguagem. É tudo muito numa terceira pessoa. E isso acaba fazendo com que a gente não entenda. Entendeu? Se a linguagem dos livros de química fosse uma linguagem mais do nosso dia a dia, você ia entender química. Você não ia ter tanta raiva da química. E aí, isso é uma dica que você tem que ter na hora de estudar, se você está lendo uma linguagem científica, é você tentar converter para a sua linguagem do dia a dia. Para você pelo menos entender na linguagem do dia a dia. Então a minha quarta dica é,
Converta a linguagem científica, que está nos livros científicos, para uma linguagem do cotidiano, para uma linguagem mais coloquial. Por exemplo, essa transformação de linguagem. No livro vai estar escrito assim, na parte de mudança de estado físico. Fusão é a passagem do estado de maior agregação de moléculas para o estado de menor agregação de moléculas, absorvendo energia. Eu não entendi nada, mas isso é o que está vendo escrito no livro de definições de fusão. Então, se eu pego isso e transformo para a minha realidade, para a minha linguagem coloquial, eu consigo ver sentido. Quer ver eu transformar para a linguagem coloquial e você que não entendeu nada dessa frase que eu acabei de falar do que é fusão, entender? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Garanto que ficou mais fácil. E ainda eu posso facilitar ainda mais. Ou seja, botando eu na jogada, botando uma primeira pessoa na jogada. Porque assim depois, na hora de eu estudar, eu garanto que você vai lembrar com muito mais facilidade. Então se eu fazer assim, fusão é quando eu pego um sólido, dou calor para ele e ele vira para o estado líquido. Não ficou mais simples? Claro que ficou. Por quê? Eu transformei a linguagem. Peguei uma linguagem totalmente científica e botei para minha realidade. Um outro exemplo é: o aumento da temperatura aumenta a solubilidade de um sal em água. Tá, olha transformando para minha realidade como fica muito mais fácil. Quando eu pego um sal, coloco na água e eu esquento, eu consigo dissolver uma maior quantidade. Não ficou mais fácil? Então a dica preciosa que eu dou é: sempre que você vê conceitos no livro que são escritos de maneira rebuscada, ou seja, escritos de uma maneira científica, transforma para a linguagem coloquial, que tudo vai ficar mais fácil na hora de estudar. E aí ele vai acabar relacionando com o eixo cognitivo do Enem, que é aquele de reconhecer linguagens. Porque assim, praticando essa dica de pegar a linguagem científica e transformando para a linguagem coloquial, além de você estudar de uma maneira mais fácil, porque você vai estar estudando com a maneira coloquial, você vai conseguir de fato entender a linguagem científica. Porque nessa tradução, você vai acabar aprendendo. Se você só lesse elas e ficar ali e gravasse e não entendesse, beleza? Então eu tenho certeza que se você aplicar essas 4 dicas na forma como você estuda química, você vai deixar o estudo da química de uma maneira muito mais prazerosa e você vai aprender muito mais fácil a química. Então, recapitulando, as dicas são: aprenda os conceitos e, em vez de gravar definições, entenda que classificações e definições não são absolutas, que tipo, representações e esquemas não são realidade, e sempre quando você se debater com uma linguagem científica no livro, tente transformar para uma linguagem do cotidiano, porque assim o aprendizado acaba ocorrendo de maneira mais fácil. Beleza? Então se você chegou até aqui e gostou dessas 4 dicas, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E aí, como forma de te recompensar por ter chegado até aqui, eu tenho mais 4 dicas bônus para você, que são dicas que vão potencializar essas 4 dicas anteriores. A primeira dica bônus é: não tenha medo. Sério, se você tem medo da química, as coisas vão ficar mais difíceis ainda de entrar na sua cabeça. Então, a primeira dica é: não tenha medo, não se apavore antes de conhecer. E já pensou quantas coisas você já desistiu e já perdeu por ter medo na vida? Pensa no quanto de coisas você está perdendo, no quanto de coisa de interpretação da realidade do nosso cotidiano você não está enxergando por medo da química. Então, a primeira dica é: não tenha medo. A segunda dica é: entenda a linha de raciocínio. A química, infelizmente, é uma matéria que você, para entender certos conceitos, certos assuntos, você vai precisar de entender um conceito anterior. Então, se você tiver dificuldade nesse, avance para o outro quando você literalmente sanar as dúvidas desse. Porque senão acaba virando uma bola de neve e depois, para recompensar, acaba sendo mais difícil. Então, dá um degrau de cada vez, dá um passo de cada vez, sem tentar se afobar. Beleza? A terceira dica é: experimentos. A gente vendo, botando a mão na massa, aprende muito. Sério. E errando também nesse experimento, a gente aprende ainda muito mais. Por que aconteceu assim? Por que aconteceu diferente do esperado? Então eu tenho até uma meta de trazer aqui pro canal certos experimentos que relacionem com a matéria que eu dei. Então hoje, por exemplo, eu expliquei sobre a aula de ácido. Eu vou fazer algum experimento para você enxergar na sua realidade que os ácidos estão sim na sua realidade. E não é uma coisa só de laboratório. E aí também não é fazer por fazer, para ficar divertido, não. É fazer entendendo o porquê que aquilo ocorreu e o porquê que aquilo não ocorreu. Beleza? E a quarta dica é: estude em grupo. Entendeu? Mas estude grupo de uma maneira correta. Entendeu? Como é que é a maneira correta de estudar grupo? Você tem um grupo de amigos, você mais 2 pessoas. Amigão, eu não tô entendendo essa matéria. Você conseguiu entender? Vamos estudar junto? Vamos estudar. E aí um meio que vai dar aula pro outro. Porque quando você dá aula de uma coisa que você entendeu, você aprende muito. Sério, é uma das melhores formas que eu uso para estudar. Eu coloco um espelho na minha frente e fico debatendo comigo mesmo no espelho. Então, por exemplo, você estudando em grupo com seus amigos e explicando com seus amigos, vai potencializar ainda mais o conhecimento que você adquiriu, entendeu? E ali vai surgir dúvidas, vai ter um debate, então vai ser muito benéfico. E essas eram as dicas que eu queria passar para vocês. Eu espero que ajude bastante no estudo da química de vocês, beleza? Não esqueça de curtir o vídeo se você gostou das dicas que eu dei. Não esqueça também de dizer no comentário qual a dica você mais gostou e qual com certeza você vai usar sem sombra de dúvida, beleza? Então, gente, nosso vídeo de hoje termina por aqui. Espero sim que vocês tenham gostado das dicas que eu dei. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!